sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça em algumas páginas assim, bem agitadas da edição 5 dos quadrinhos de Star Wars Safra 2025. Tem uma intro aqui e uma imagem que, olha, já bota fogo no parquinho. A missão é tentar entender a enrascada em que o Luke Skywalker e a galera deles se meteram, sabe? Tem pirata na jogada, uma gangue meio sinistra chamada Xantark e, fantasmas das guerras clônicas voltando. Muita coisa junta. Já começa no meio da ação. Ataques a comboios na Nova República, aí o Luke Skywalker, a Hin Zenat e o esquadrão deles vão atrás dos caras, até os confins de um setor chamado Fen Hill. Bom, vamos tentar desenrolar isso. Então, o ponto de partida é essa investigação. O Luke, a Hin, o pessoal deles, estão caçando esses piratas que andam atacando a Nova República. E essa busca leva eles para uma área meio esquecida, talvez. Os limites do setor Fen Hill. E essa escolha de local, os limites do setor Fen Hill, já dá o tom, né? E cria na hora a imagem de uma fronteira, uma região talvez com menos vigilância da Nova República, onde a lei não chega tão fácil. Tipo isso. É o cenário perfeito para coisa errada acontecer, como pirataria mesmo ganhar força. Serve quase como um teste, né? Para ver se essa nova república que acabou de nascer dá conta dessas bordas mais selvagens da galáxia. Exato. Um velho oeste espacial mesmo. E aí, lá nesse lugar, o Luke saca uma coisa que, muda tudo. Não são só uns piratas agindo por conta. Eles estão, na verdade, explorando a população local, tirando vantagem deles. Ah, que pesado isso! E pior, fazem isso junto com uma tal de gangue vilanesca Xantark. E segura essa. O Han Solo e aquele caçador de recompensas, o Valance, que é meio ciborgue, já estavam na cola dessa mesma gangue. Aí o negócio começa a ficar interessante. O que me chama a atenção aqui é como a ameaça tem camada, sabe? Como se fosse uma cebola. Começa com pirataria, que já é sério. Sim. Mas aí vem essa camada de exploração dos locais, que dá um peso moral, uma crueldade a mais. E por cima, não é um bando qualquer. É uma gangue organizada com nome e tudo, Xantark. Isso sugere uma estrutura, talvez até um plano maior do que só roubar carga. E para fechar, os heróis chegando por lados diferentes. O Luke e a Hin, por causa dos ataques recentes, e o Han e o Valance já atrás do Xantark por, bom, a gente não sabe ainda por quê.
Pois é, o que será que o Han e o Valance estavam aprontando para já estarem atrás dessa gente, né? Algum contrabando que deu errado? Uma caçada antiga, talvez? Isso abre um monte de possibilidades. Zantark. O que eles querem de verdade, além de explorar gente e se juntar com piratas? E por que atraíram a atenção de gente tão diferente como o Luke e o Han quase ao mesmo tempo? Não parece coincidência, né? Difícil ser. Essa convergência. A fonte planta essa semente de mistério muito bem, deixando a gente com a pulga atrás da orelha sobre essa tal gangue Zantark. São só criminosos locais ou tem mais coisa aí? Peças num jogo maior, talvez. Boa pergunta. E enquanto essa turma, Luke, Han, Valance, tá lá no setor Fenlil tentando entender essa teia toda, a história continua em outro lugar. Surge um outro fio dessa meada. Uma nave comercial da Nova República que também foi atacada, adivinha por quem? Deixa eu adivinhar. Zantark. Na mosca. Pela gangue Zantark. Essa nave cai num planeta chamado Loradil. A tripulação que sobrevive, mal respira e, pá, dá de cara com uma cena saída direto, sei lá, de um museu das guerras clônicas. Droides de batalha. Funcionando. Opa! Droides de batalha das guerras clônicas? Aí sim é aquele momento... Espera aí. Como assim? É um salto na história. E tanto. Não estamos falando de sucata velha ou droide de segurança qualquer. São os B1 mesmo, os Clankers. E como a imagem mostra bem, até droides táticos, aqueles mais espertinhos. Todos ligados diretamente à aliança separatista. Aquela dos filmes, das prequels. Essa mesma. Uma facção que, em teoria, foi derrotada, desmantelada décadas atrás no fim das guerras clônicas. A presença deles, assim, ativos tanto tempo depois, é chocante. Levanta um monte de bandeiras vermelhas. Totalmente. A gente pensa, guerras clônicas já era. Separatistas acabaram com o Império e depois com a Nova República. E, de repente, eles voltam. Como pode? É um exemplo clássico do que a gente pode chamar de retorno do reprimido na história de Star Wars, né? Ameaças que a galáxia achava que estavam enterradas voltam para assombrar a nova era. Isso até questiona a natureza da paz, da vitória. Será que as guerras acabam mesmo de vez? Ou sempre deixam umas sementinhas para depois? Faz sentido pensar assim. Isso é possível. Bom, a galáxia é gigante. Bases secretas, depósitos esquecidos, sistemas automáticos que os separatistas deixaram para trás. Não é totalmente impossível que uns bolsões de tecnologia, ou até exércitos inteiros, tenham ficado escondidos esperando um comando ou uma descoberta. Ou, quem sabe, a ação de uma gangue como as Antarctic, para acordar. E a imagem que a gente tem aqui, nossa, de arrepiar. Ela confirma essa ideia de algo organizado, não são os droides perdidos. A gente vê um droide tático, aquele modelo mais fino com as marcas verdes, sabe? Bem na frente, liderando fileiras e mais fileiras dos B1 clássicos. É informação de batalha. Informação clara. E o balão de fala do droide tático é direto, sem firula. Vocês são agora propriedade da aliança separatista. Confesso que quando li isso, deu um frio na espinha. Décadas depois. Exato. A imagem e essa frase são a chave. Acabam com qualquer ideia de que são só máquinas reativadas por acaso. Tem organização tática, clara formação, tem liderança visível, o droide tático comandando, e tem uma declaração de intenção que não deixa dúvida. Eles agem em nome da aliança separatista. E esse termo, propriedade, é sinistro. O que isso quer dizer? Estão escravizando os sobreviventes da nave, tomando posse dos recursos de Loradil, ou, numa escala maior, estão reivindicando aquele território ou mais, em nome de uma aliança separatista que renasceu. É verdade. Propriedade é uma palavra pesada aí. Não é rendam-se, é vocês pertencem a nós. Muda o tom completamente. Exatamente. E isso joga a gente direto num monte de perguntas que a fonte, de propósito, não responde ainda. Quem ligou esses droides de novo? Por que agora, justo quando a Nova República está tentando se firmar? E qual a ligação exata entre esses fantasmas das guerras clônicas e a gangue Zantark que, convenientemente, atacou a nave que caiu bem ali? Muita conveniência. São aliados.
Os Antark acharam os droids e usam eles como arma. Ou os Antark trabalham para quem está por trás desses droids separatistas. Ou foi só uma sequência de caos e coincidências. Essa última opção parece a menos provável em Star Wars, né? Com certeza. Coincidência demais para ser só coincidência. E a reação da liderança da Nova República, no caso a Mon Mothma, é na hora. Chegou a notícia dos droids separatistas em Loradil, ordem clara, manda a turma para lá. Luke Skywalker, Han Solo, Valance e Rin. Todos eles agora têm uma missão nova. Investigar essa aparição dos droids. A investigação sobre os piratas e as Antark meio que virou outra coisa, muito maior. É a convergência total das tramas. O que começou como uma investigação de crimes, assim, aparentemente atuais, pirataria, gangue local no setor fênix, problemas normais do pós-guerra, agora se junta de forma dramática com esse mistério histórico com raízes lá nas guerras clônicas. A missão original do Luke e da Rin, junto com a investigação paralela do Han e do Valance sobre os Antark, ganha uma dimensão nova. E o nível de perigo, claro, sobe pra caramba. Imagina a diferença, né? Uma coisa é lidar com pirata e bandido, mesmo organizados como as Antark. Outra, completamente diferente, encarar um exército de droides de batalha programados para a guerra total, agindo sob a bandeira de um inimigo histórico que devia estar morto e enterrado. E como será que cada um deles vai reagir? O Luke, com toda a bagagem de Jedi e a luta contra o Império. O Han, que já deve ter topado com droides de batalha na época da Guerra Civil. E a Rin e o Valance, cada um deve ter uma visão única sobre essa ameaça que voltou. Sem dúvida. A dinâmica do grupo agora, reunido para essa missão específica em Loradil, promete. O Han Solo, sempre pragmático, meio cínico, talvez veja os droids só como mais um problema mecânico para explodir. Bem a cara dele. Já o Luke, com a conexão com a força, o legado da República, pode sentir o peso histórico, a escuridão por trás dessa volta dos separatistas de um jeito diferente. O Valance, sendo ele mesmo um ciborgue, talvez tenha uma perspectiva única sobre máquinas de guerra autônomas. E a Rin, que a gente ainda está conhecendo a história, pode trazer um olhar novo. Essa mistura de experiências e visões de mundo, encarando uma ameaça tão inesperada, é um prato cheio para a história. Então, resumindo a ópera até aqui, nossos heróis estavam focados numa ameaça do presente, a gangue Antark e seus parceiros piratas lá no setor Fenril. Mas essa investigação acaba trombando, de forma bem brutal, com ecos muito concretos das guerras clônicas. Droides separatistas ativos, organizados, com um líder reivindicando território ou pessoas em nome da aliança separatista, décadas depois do fim da guerra. E de algum jeito que a gente ainda vai descobrir, essas duas pontas, o crime atual e a ameaça do passado, estão conectadas. Isso. A situação ficou bem mais complicada e perigosa para todo mundo envolvido. Recapitulando rapidinho o essencial que essas fontes mostraram. A caça aos piratas levou Luke e Rin a gangue Antark e a exploração no setor Fenril. Ao mesmo tempo, Han e Valance já estavam na cola dessa gangue. Um ataque das Antark derruba uma nave em Loradil. E lá, a tripulação encontra droides de batalha separatistas ativos, organizados, dizendo agir pela aliança separatista. Aí a Mon Mothma junta os heróis e manda eles investigarem essa aparição chocante em Loradil. E essa revelação final dos droides separatistas agindo sob comando e falando em nome da aliança tanto tempo depois, deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha pensando só no que essas páginas iniciais sugerem, né? É uma reflexão que vai além da trama imediata. Se esses soldados mecânicos, talvez esquecidos numa base remota ou num depósito secreto por décadas, puderam ser guardados e agora reativados para lutar de novo sobre a antiga bandeira inimiga... Onde você quer chegar? O que mais pode ter sobrevivido das guerras clônicas? Que outras tecnologias separatistas, talvez ainda mais perigosas? Que outras bases secretas cheias de armas? Ou até estruturas de comando adormecidas, ideologias só esperando para serem reacesas, podem ainda existir escondidas nos cantos escuros da galáxia? Nossa, na verdade, se um exército de droides ficou lá, quieto por tanto tempo, o que mais não pode estar por aí? Planos de super-armas, líderes separatistas congelados,
A gente sabe que Star Wars adora trazer coisa do passado de volta. Exatamente. Abre essa possibilidade de que a paz da Nova República seja mais frágil do que parece. Assombrada não só pelas ruínas do Império, mas também pelos fantasmas ainda mais antigos da própria República que veio antes. A pergunta que fica no ar é: quão fundo estão enterrados os segredos e as ameaças da Era das Guerras Clônicas? E o que vai ser preciso para impedir que eles voltem e baguncem a galáxia de novo? Essa aparição dos droids em Loradil pode ser só a pontinha do iceberg. Uma ponta de iceberg bem assustadora, viu? E com essa questão aí, pairando no ar, a gente encerra a nossa análise dessas páginas iniciais e da imagem de Star Wars edição 5, que venham as respostas e mais ação.